Na aula passada, nós conversamos sobre algumas considerações sobre a gestão do projeto, sobre como é formada a equipe de um projeto e alguns passos que tem que se seguir para que a gente possa colocar em execução um determinado projeto, seja ele de produção de um produto, de um serviço, a construção de algum equipamento, né? E hoje nossa aula tratará sobre as funções do gerente e o ciclo de um projeto, né? E como essa função se relaciona com esse ciclo. Antes de abordar esses dois assuntos, o objeto da aula especificamente, vamos um pouco comentar o que seria a estrutura da gerência de projetos, né? Estrutura é aquilo que precisa ser construído em volta, em torno, esse ciclo que o projeto tem, envolve, obviamente, todas as pessoas e todos os objetos, os insumos necessários para que eu possa ter a gestão de um projeto funcionando adequadamente. E que pontos importantes nós precisamos saber antes de montar uma estrutura da gerência de projetos? São os seguintes. O projeto é o principal meio pelo qual a organização lida com as mudanças, né? Ou seja, independente de qual cenário que aconteça no desenvolvimento de um projeto, a gente vai precisar se adaptar, né? Voltamos para aquele exemplo já citado numa aula anterior, onde a gente construiria uma agroindústria de um determinado produto aqui na cidade, né? Suponhamos que a gente enfrente no período da execução um período muito chuvoso, né? Washington, Um período de inverno bastante intenso Washington, e atrapalhar o desenvolvimento da construção do projeto. Evidentemente, Washington, nesse sentido, eu Washington. precisaria, ou qualquer profissional envolvido nessa situação, precisaria se adaptar a essa realidade, né? Então, se não dá para construir a empresa em sua estrutura física, o que, que a gente pode ir providenciando para poder fazer com que o projeto não atrase em outras etapas, né? Então, independente do cenário que se apresente, a equipe, através do seu gerente que tem que coordenar a situação, precisa se adaptar, se organizar, independente de qualquer situação que aconteça, né? No caso, se a pandemia aconteceu no meio da execução do projeto, a gente, assim como todos, parou por um determinado momento e em seguida analisou como é que a gente poderia continuar a execução do projeto, tendo agora essa nova realidade de ter que se adaptar a cuidados sanitários, de saúde, para poder garantir que o projeto não seja paralisado em virtude dessa nova situação. Washington. Outro fator delimitante da estrutura da gerência de projetos é que as mudanças em projetos, serviços ou processos organizacionais são realizadas mediante o emprego de projetos. Como a gente já tinha acompanhado, tudo nasce de um projeto. O celular, o computador a qual vocês estão assistindo, nasceu de um projeto. O software que está rodando, o aplicativo pela qual a gente está utilizando para poder fazer essa aula, veio através de um projeto. O processo de levar cabos de internet até a sua residência veio através de um projeto. Tudo nasce de um projeto. E dentro do setor agroindustrial, né, os produtos e os serviços também. Sua empresa decide Lógico. lançar um iogurte, um suco, um sorvete com um sabor novo no mercado, ou que tem uma porcentagem menor de gordura ou de açúcar, né? Isso vai vir através de um projeto que vai ser testado, né? Que vai ser verificado de todas as formas para saber se de fato existe mercado. E mesmo que nós tenhamos
um índice atrativo de bons consumidores que consigam visualizar esse produto como um produto que vai ser consumido por ele, mas isso às vezes leva anos sendo acompanhado através dos departamentos de marketing. É por isso que muitas vezes uma determinada empresa lança um determinado produto novo e algum tempo depois ele some, porque ele não conseguiu atingir uma quantidade mais de acordo com os interesses financeiros da empresa, né? E, obviamente, dentro do setor agroindustrial, assim como outros, o tempo todo nós temos empresas pensando em produtos novos para que esses consigam aumentar a sua parcela de mercado. Cada projeto tem objetivos específicos relacionados aos custos, à programação, que diz respeito ao cronograma, e à capacidade de desempenho técnico, que vai tratar da qualidade, né, de desempenho desse projeto. Então, estou falando novamente algo aqui que já falei, que a gente vai continuar ouvindo durante toda a disciplina, que é esse cuidado que se precisa ter em respeito aos objetivos do projeto, que normalmente é o interesse do cliente que está contratando a execução do projeto, alinhados, obviamente, à questão financeira, à questão do tempo acordado para a sua execução e a questão da sua capacidade de satisfazer o objetivo e o interesse do cliente. Também temos dentro da estrutura da gerência de projetos a noção de que cada projeto, quando completado, contribui para a capacidade operacional ou estratégica de uma organização. Ou seja, se o meu projeto é da criação de um novo departamento, de uma nova área de produção, de um novo setor que vai trabalhar no desenvolvimento de um novo projeto. Então, tudo isso está atrelado a trazer melhorias à capacidade da empresa conseguir produzir mais ou produzir com mais qualidade, conseguir dar melhores condições para que os seus produtos consigam ser desenvolvidos sobre uma nova dinâmica. Então, basicamente, o projeto acaba tomando de conta de toda uma empresa quando se decide fazer a implantação de algo. E os projetos têm um ciclo de vida, como já conversamos, definido, né? Estabelecido pelo cronograma, que começa com o surgimento de uma ideia na fase conceitual e vai até a apresentação dos resultados ao usuário, o cliente. É sobre isso que a gente vai abordar de forma mais ampla ao falar sobre o ciclo de vida de um projeto daqui a pouco. Antes, para que essa estrutura de um projeto seja mantida e funcione adequadamente, o gerente de projeto precisa executar bem suas funções, onde nós temos 5 principais. A primeira é a função do planejamento, que é uma função básica de qualquer gerente, de qualquer gestor, de qualquer administrador, que é onde se descobre qual é o nosso alvo e por quê, ou seja, qual é o objetivo do projeto e por quê. Por que que o cliente quer que seja dessa forma? E como que a gente pode fazer para que a gente entregue o resultado da forma que ele está pedindo. Outra função é o controle, né? Onde o gestor precisa saber quem julga os resultados e mediante a quais padrões, né? Quem é que diz que o cronograma está sendo executado de acordo com o planejado, ou que o dinheiro está sendo aplicado da forma correta? Ele vai ter seus profissionais destinados e responsáveis por cada uma dessas áreas, né? Mas ele controla tudo, né? E precisa saber desses profissionais responsáveis por cada área do projeto as informações de forma transparente, precisas e imediatas, para que no caso de alguma coisa não estar funcionando bem, ela ser corrigida de imediato, né? O controle ele só existe quando há o acompanhamento.
E para que o acompanhamento exista, tem que haver essa terceira função, que é a direção. Ou seja, quem decide o que e quanto. O gestor do projeto é quem gerencia o projeto, delega, ou seja, diz o que cada um deve fazer. E aí pode responsabilizar uma pessoa responsável por cada área, dando a ela o poder de decisão. Ou dando a ela o poder de decisão desde que ele seja consultado e aprove. Isso é muito importante para que a equipe trabalhe de forma cooperativa e engajada. Lembrando que, mesmo com toda essa capacidade de coordenar as pessoas dentro do projeto, essa equipe ainda recebe orientações da empresa que tem o seu próprio administrador e que está prestando o serviço da execução de um projeto para um cliente. E esses dois também podem direcionar e decidir o que e quanto. A quarta função indispensável para um gerente de projeto é a motivação. É saber o que há de melhor nas pessoas. É o gerente de projeto saber reconhecer e valorizar os seus profissionais, sabendo elogiar, sabendo colher informações se estão de acordo com o interesse dele e, obviamente, dando os chamados feedbacks, né? Um retorno positivo sobre o que está acontecendo em relação ao seu trabalho. Né? A habilidade de saber conduzir as palavras quando o trabalho não estiver satisfatório faz a diferença também para que o funcionário não se sinta desmotivado. Mas é importante também saber motivar cada membro que compõe uma determinada equipe. E a última função é a função da organização, que é saber o que está envolvido e por quê. Quem cada um da equipe do projeto faz nesse projeto e por quê. Eu posso substituir ou esse profissional ele é único, eu preciso dele até o fim. Eu posso pedir que ele mude as atitudes que ele tomou em relação à parte que ele ficou responsável, ou ele sabe mais do que eu, e por isso ele está responsável pelaquela área. Né? Então é preciso muita assertividade, ou seja, saber dialogar com os membros que compõem a equipe de forma que o gerente de projeto ele consiga conduzir bem a organização de todos na execução de suas funções para o cargo a qual eles foram designados. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Washington. Washington, você está me ouvindo? Posso seguir? Acho que ele não tá escutando nós, não. Washington? Washington? Manda mensagem pra ele aí, Luciano. Eu acho que eu não Ele, estou conseguindo ouvir vocês, não. ele já parou a apresentação. Estão me ouvindo? Tá ouvindo a gente? A gente tá. Alguém fala. Ah, agora sim. Era a configuração aqui do microfone, eu não estava conseguindo O ouvir Luciano vocês. tava chamando faz tempo. Eu não ouvi nada, perdão. Era para dizer, Washington, que o Pedro estava Sim. tendo problemas para entrar. Tá? E quando ele tenta entrar, o sistema diz que aula inexistente. Aí ele ia tentar com o e-mail dele Estranho, viu? pessoal, mas também não deu certo. Quando aparece a permissão, eu não vejo quando estou com o slide de exibição, mas eu ouço.
a notificação. Eu não ouvi nenhuma tentativa, não. Foi porque deu aula inexistente. Estranho. Vou verificar. Se persistir nos próximos dias, a gente procura alguma assistência. Sim, então no caso até aqui está todo mundo entendendo? Posso seguir? Compreendido as Pode. funções? Ótimo. Pronto, agora apareceu aqui a tentativa do Pedro Lucas. Roberto, microfone. Agora é a apresentação que não. Pronto, agora vai dar certo. Então, só relembrando, certo? Principais funções do gerente de projeto, então, é planejar, controlar, direcionar, motivar e organizar. E agora sim, vamos falar sobre o ciclo de vida de um projeto, né? Dependendo do projeto, os critérios de velocidade de desenvolvimento podem variar. O entendimento das fases de um projeto permite ao time do projeto um controle total dos recursos investidos para atingir as metas estabelecidas. E aí, nesse sentido, o ciclo de vida do projeto ele pode ser representado através do seguinte gráfico, né? 4 fases. A fase 1, que é a fase conceitual, a fase 2, que é a fase de planejamento, a fase 3, que é a fase de desenvolvimento, e a fase 4, que é a fase de finalização. Então, representado, nós temos aqui uma curva ascendente que em seguida declina. Ou seja, uma curva que sobe e que desce, que cresce e que cai. E é assim que sempre vai ser. O projeto nasce, vive e morre. Como já conversamos, um projeto ele chega ao fim. Não existe continuidade. Ele pode ter um acompanhamento, inclusive durante anos, mas ele é feito para ser concluído. Agora a gente vai adentrar cada uma dessas seguintes fases. Fase 1 conceitual é aquela que a gente conversou em aula anterior, de que quando o cliente vai conversar com uma empresa de projetos, o interessante é que já esteja presente toda uma equipe de projetos, assim como quem vai gerenciar essa equipe, além do dono da empresa, para que todos possam conversar e dialogar à medida em que o cliente vai apresentando a ideia do que ele está propondo. Então, nessa fase, existe a identificação da necessidade, ou seja, a equipe de projeto, assim como o dono da empresa, vai identificar o que de fato o cliente está pedindo. Eles vão estabelecer, cada um profissional de uma determinada área, de acordo com o seu nível técnico, vai dizer se é viável ou não o que ele está pedindo, ou seja, se é realmente possível ser executado e da forma que ele quer. Tem também a ação de identificar alternativas, ou seja, o cliente está querendo de uma forma, mas a equipe de projeto considera que algumas situações não são possíveis. Não basta dizer que não é possível. Eles não querem perder o cliente, eles querem fazer o projeto, então eles vão propor alternativas. Olha, você quer dessa forma, assim não dá para fazer, mas dessa forma aqui seria possível. Que tal? Então, vão ser apresentadas soluções alternativas. E, após tudo isso conversado, vai se preparar a proposta. Vai se formalizar através de um documento a proposta
do que projeto é esse e como a empresa vai executar. Isso de uma forma bem sucinta, simples, resumida, sem entrar em detalhes. E a partir daí é desenvolvido um orçamento e um cronograma básicos, né? Agora é levado para os profissionais responsáveis justamente por essa situação de orçamento, né? Projetar quanto de dinheiro se precisa para poder executar esse projeto e de quanto tempo é necessário. E aí a gente já tem que ter uma pessoa responsável por gerenciar essa situação, né? Concluído isso, vai ser formada a equipe de projetos. Talvez aqueles que participaram da reunião não vão, de fato, trabalhar na execução do projeto, mas eles foram importantes para apresentar informações financeiras, para apresentar informações da engenharia, que contribuiriam para chegar às respostas que o cliente necessitava. Então, no fim disso tudo, a fase conceitual conclui com a situação de se formar a equipe do projeto. Ficou claro aqui, pessoal? Deu para entender? Ficou sim, Washington. Muito bem. Levando ao pé da letra, né? Conceito é a gente saber descrever algo, né? Conceituar algo é você dizer o que é aquilo. Então, é disso que trata a fase 1 conceitual. Entender que projeto é esse que está sendo apresentado para a empresa executar, né? E enxergar uma viabilidade para isso. Só que tudo aqui na fase conceitual ainda é bem básico, bem de acordo com os protocolos mais comuns. E como a gente conversou, todo projeto é único, ele tem a sua identidade própria. E então, ao chegar na fase 2, na fase de planejamento, é que a gente vai colocar cada característica, cada situação específica para esse projeto em si, né? Se o projeto era da construção de uma agroindústria, né? A agroindústria, na fase conceitual, poderia ter diversos profissionais que já trabalharam na construção de agroindústria. Mas agora eu vou detalhar que tipo de agroindústria é esse, né? Eu preciso verificar o local onde essa agroindústria vai ser implantada e que regras, leis eu vou ter que obedecer para isso. Então é agora que eu realmente verifico e coloco em prática as características próprias desse projeto que está sendo solicitado. Dessa forma, a implementação do cronograma, né? Antes a gente podia ter decidido que a gente precisava de 2 anos. Agora a gente vai alinhar esses 2 anos. O que vai acontecer nesses 2 anos em cada mês, em cada semana, em cada dia, para que fique bem claro as etapas que serão percorridas durante todo esse tempo que a gente tem disponível. Lembrando que um projeto de sucesso, ele termina o projeto no prazo ou poucos dias faltando para o prazo, mostrando assim eficiência, mas jamais ultrapassando o tempo que estava previsto. Em seguida, a implementação do cronograma é feita a condução dos estudos e das análises, né? Tudo que foi conversado antes vai ser estudado novamente e vai se planejando de acordo com o que se pode executar dentro das etapas que foram propostas pelo cronograma. Então, para a construção de agroindústria, a gente precisa comprar material da construção civil, a gente precisa contratar profissionais que vão trabalhar diretamente nisso, temos que pesquisar que máquinas são necessárias para que se possa agroindustrializar o determinado produto que é de interesse do cliente, pesquisar os melhores preços, fazer encomenda, porque esse tipo de maquinário a gente não encontra em lojas como a Macavia ou a Azeni, elas são feitas sobre encomenda, então tem todo um trabalho a ser executado para que a gente possa alinhar isso às etapas do cronograma. Em seguida, é desenhado o sistema. O que é desenhar sistema? É desenhar mesmo, é você colocar no papel as formas de se trabalhar, né? Os fluxogramas, né? Não sei, na verdade, se vocês já trabalharam com isso, mas os fluxogramas são formas da gente trabalhar de forma
Geograficamente não. Graficamente exposta. Por exemplo, quando você vê o modelo de gestão, né, onde a gente tem desenhos que normalmente são redondos ou circulares, onde cada círculo ou bolinha representa uma determinada pessoa e um cargo a ser ocupado, isso é um desenho de um sistema. Então, dentro da equipe de projeto, eu preciso ter um desenho de sistema que vai simular para mim quem é que ocupa cada cargo. Eu não sei se está dando para vocês entenderem. Está dando ou eu preciso dar um exemplo mais claro? Esse sim eu pesquiso agora na internet. É melhor, né? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Só um momento, pessoal. Vocês ainda estão vendo o slide? Sim. Só um momento que eu vou fazer a inserção. De uma forma bem simples, tá? Vamos supor que isso aqui seja um sistema desenhado. O que eu tenho aqui de uma forma bem simples? Um sistema de gestão integrada, um SI, SGI, como se chama. O que está me dizendo aqui? Aqui pode me dizer como é que funciona a interação entre as áreas de profissionais que estão ligados a um determinado projeto, né? Então, eu tenho um atendimento ao cliente, uma pessoa que está responsável por conversar diretamente com quem encomendou esse projeto. Eu tenho a área de vendas, ou mais adequada que o exemplo seria uma área de compras, que é quem está comprando todos os insumos que a gente precisa para executar o projeto. A área financeira, a área de recursos humanos, responsável pela contratação ou demissão da equipe de projetos. E o pessoal responsável pela área de produção, aquela que está construindo, né, a agroindústria, que está organizando os materiais, e tem a área de estoque, né, que está armazenando aqueles produtos que a gente está comprando para poder executar o projeto. Então, isso aqui seria o desenho do sistema. É simplesmente desenhar mesmo, é você colocar através de uma situação gráfica, né, que normalmente a gente utiliza formas geométricas, como quadrados, retângulos, círculos, aqui no caso são paralelepípedos, para poder dizer que áreas ou que profissionais compõem os detalhes do nosso projeto, né? É óbvio que isso aqui poderia ser muito mais detalhado. Aqui na área de recursos humanos, eu poderia, por exemplo, ter uma forma geométrica representando cada um dos funcionários e o cargo que está ocupando. Deu para entender, pessoal? Sim. Então, desenhar o sistema nada mais é do que, de fato, você desenhar de fato, colocar através de formas gráficas, né, quem é quem dentro do projeto e o que cada área executa. Para que isso? Para formalizar através dos documentos oficiais, né? Você vê, por exemplo, alguém vai visitar a nossa empresa, né, que está executando o projeto. Ela chega, normalmente essa representação gráfica do sistema, ela pode ficar exposta em uma das paredes da recepção, por exemplo, ou da área de atendimento.
E aí suponhamos que o cliente vai fazer a visita lá no local, né? Ele olhando para esse sistema, ele já sabe. A área tal fica para ali e lá encontra-se tantas pessoas que estão executando determinadas funções. Então é aquela velha história do desenhar para entender, né? É você colocar em um desenho de formas gráficas quem é que está envolvido no projeto e fazendo o quê. Depois disso, há a construção e teste de protótipos. O que é um protótipo? É um pré-projeto. Suponhamos que o projeto tem como objetivo a gente introduzir um novo tipo de iogurte no mercado, com um novo sabor, por exemplo. A gente não faz o projeto de imediato, a gente testa várias receitas, né? E aí a receita que tiver de acordo com o que a gente acha que é o adequado é a que vai se tornar o nosso projeto. Antes de um projeto, vem diversos pré-projetos ou protótipos, que é o início do projeto, né? São vários protótipos que vão dar início, de fato, a um projeto que é a base do nosso objetivo. Após o teste dos protótipos, a análise dos resultados, né, para você verificar qual foi o melhor protótipo, e o melhor é o que a gente vai seguir como modelo. E, por fim, nós temos a obtenção de aprovação para a produção, ou seja, o protótipo que teve o melhor resultado é ele a qual a gente vai executar. Ou seja, para o exemplo da construção da agroindústria, a gente pode ter construído várias maquetes. O que é uma maquete? É como se fosse um brinquedo, né? Uma agroindústria construída na forma de um brinquedo, pequena, né? Como se fosse uma casinha de boneca, digamos assim. E isso serve para que a gente possa ver de uma forma física, mesmo que um tamanho bastante reduzido, que pode inclusive caber na palma da mão, como que a gente deve construir, onde é que vai ficar cada parede, onde é que vai ficar cada área, como é que vai ficar distribuídos os cômodos, né? Então isso é muito importante. Então o melhor protótipo é o que recebe aprovação, né? Nessa que é a última parte da fase de planejamento. E quando a gente tem o último protótipo aprovado, aí sim a gente sai do planejamento e vai para a execução. E é aí que a gente chega na fase 3, que é a fase de desenvolvimento. Nessa fase, a gente vai comprar todos os materiais que a gente precisa, a gente vai contratar outros profissionais que até então não estavam dentro da equipe de projetos, a gente vai construir e testar ferramentas que podem ser físicas, né? Mas podem ser também digitais, como os softwares que a gente precisa utilizar. A gente vai criar requerimentos de suporte, que são documentos que vão nos ajudar a ter contato, por exemplo, com órgãos da prefeitura, como a Secretaria de Meio Ambiente ou a Secretaria de Infraestrutura, que pode nos dar algum auxílio, ou com outras empresas que a gente precise terceirizar o trabalho, né? Precisamos produzir o sistema, ou seja, aquilo que a gente desenhou lá na etapa de planejamento, agora a gente coloca em execução. Se eu disse que ia ser assim graficamente, num papel ou num quadro, agora eu vou criar essas áreas de fato e colocar os profissionais para cada uma dessas áreas na sua forma física. E vou verificar o desempenho, né? Principalmente o gestor do projeto vai verificar se todas as áreas estão funcionando da forma como planejado e se os profissionais estão dando conta de executar as funções para os cargos a qual eles foram alocados. Por fim, se modifica cada uma dessas etapas conforme necessário. Posso verificar, por exemplo, que lá no final do projeto eu tenho que eu não preciso mais da área de compras, né? A pessoa que estava responsável por pesquisar preço e comprar os materiais que a gente precisava, a gente já comprou tudo. Então, essa pessoa do projeto eu já posso desligar, né? Se ela foi contratada, ela pode ser demitida, ou se ela trabalha para a própria empresa de projetos, ela pode ser desligada para ser transferida para outro projeto que a empresa está desenvolvendo, né? Então, as mudanças vão acontecendo
E, obviamente, o gestor de projeto vai adaptando cada uma dessas situações de acordo com o andamento. Pessoal, está dando para entender até aqui? Está tudo ok mesmo? Sim. Se algum ponto não ficou claro, não hesitem em pedir explicação novamente, certo? Então, ao concluir, né, a fase 3, finalmente a gente chega na fase 4, que é a fase de finalização, onde nós devemos treinar o pessoal funcional, ou seja, as pessoas que realmente vão ocupar aquele espaço. Se o nosso projeto é da construção de agroindústria, quem vai trabalhar nessa agroindústria não somos nós, os profissionais do projeto. Quando a gente finalizar, a gente vai entregar para o cliente e pronto, a gente volta para a nossa empresa de projeto para ir trabalhar em outro projeto. Então, as pessoas que vão trabalhar naquela agroindústria, elas precisam ser treinadas, porque a gente que comprou os equipamentos, montamos o equipamento, configuramos, e essas pessoas que vão trabalhar precisam ser treinadas, né? Também nós precisamos transferir materiais, né? E esses materiais podem ser de qualquer tipo, inclusive humanos, como eu coloquei agora há pouco. Eu não estou precisando mais de uma pessoa para a área de compras ou de estoque, eu devolvo elas para a nossa empresa de projetos para eles transferirem elas para outros projetos. Ou, se for o caso, demitir, né, já que não precisa mais do trabalho. Agora, recursos físicos podem sobrar, né? Pode sobrar material físico, como, por exemplo, material de construção, que sobrou, computadores, dispositivos eletrônicos que a gente estava utilizando que não são necessários mais. Então, eu posso transferir isso para a empresa do projeto ou posso transferir para outra equipe da nossa empresa de projeto que está precisando desses materiais. Além da transferência de materiais, também transferimos responsabilidades, né? Que é justamente a responsabilidade de cada profissional. Se eu tinha uma pessoa responsável pela área financeira, a gente está finalizando agora, essa pessoa ela vai voltar para a minha empresa de projeto e vai levar essas informações, ou seja, a responsabilidade que ela tinha no nosso campo de atuação volta agora para o nosso campo central de trabalho, que é a nossa empresa de projeto, levando todas as informações de quanto que a gente gastou e de quanto sobrou de recurso. É justamente isso que trata essa outra ação, liberação de recursos. Sobrou dinheiro do projeto, ou seja, fizemos dentro do orçamento, isso é ótimo, isso mostra eficiência. Se é a própria empresa de projeto que está bancando, o dinheiro é apenas retornado para a empresa. Agora, se era dinheiro do cliente, esse dinheiro também volta para o cliente. E aí pode acontecer diversas situações, como, por exemplo, pode ter sido acordada a cláusula no contrato, que se a empresa conseguiu fazer com menos dinheiro, esse dinheiro poderia ser um bônus salarial para todo mundo que trabalhou nele, né? Entre outras situações. Então, se decide o que faz com os recursos. E, por fim, faz a redesignação dos componentes da equipe do projeto, que é o que a gente já colocou na transferência de materiais e responsabilidades, né? A partir do momento que o projeto foi entregue ao cliente, né, encerra-se aí todo o vínculo que se tinha entre o cliente e a empresa. E aí, dessa forma, cada membro da equipe vai seguir o seu caminho. Eles podem ter sido contratados especificamente para esse projeto, então o contrato pode ser rescindido, né, eles não trabalharem mais para a empresa, ou eles já poderiam ser funcionários fixos da empresa, e aí, obviamente, eles vão voltar para a empresa e aguardar vir um novo projeto para começar a trabalhar, ou ser transferido de imediato para um outro projeto que já está em execução, né? Então, essa fase 4 de finalização é apenas o fechamento de tudo. Tudo ok, pessoal? Deu para compreender cada uma das fases? Washington, aqui nas redondezas, onde é que tem uma empresa que trabalha com essas coisas de projetos? Uma empresa de grande porte, realmente, a gente dificilmente vai encontrar, mas a gente encontra empresas voltadas, por exemplo,
a alguns produtos e serviços agropecuários, né? Mas que atenda às necessidades da região, né? Por exemplo, do setor agropecuário, a gente vai encontrar com força lá em Limoeiro do Norte, porque nós temos muitos profissionais das ciências agrárias formados lá, e possivelmente também em Russas, embora eu não recorde de cabeça alguma empresa que realmente atua nesse setor, né? A Maripobo, né, que é uma grande empresa aqui da nossa região, quando ela precisava de projetos complexos, ela tinha que ir buscar, às vezes, até fora do país, como aconteceu, por exemplo, que precisar de uma máquina que conseguia fazer a limpeza de um terreno, conseguindo extrair algumas árvores que são muito difíceis de se tirar no braço, mesmo com algumas máquinas que vendem aqui no Brasil. E aí eles conseguiram uma empresa que conseguiu produzir essa máquina, que, se não me engano, veio da África do Sul. Já em outra situação, que foi a construção da estufa, né, que é um dos equipamentos mais caros que tem lá na empresa, eles contrataram uma empresa de Ubajara, né, que fica um pouco distante aqui do nosso município. Então, assim, a gente não tem com facilidade empresas de projeto, elas estão em escassez, certo? Mas aí a gente encontra empresas de pequeno e grande porte. Se a gente quer uma empresa apenas para fazer projetos básicos, como, por exemplo, construção de cisterna, estábulo, construção de adaptação de uma área para investir na caçinocultura, em Russas ou em Aracati a gente encontra empresas que façam isso. Agora você colocou uma pergunta muito importante, que é o seguinte: aqui a gente encontra? E a resposta é não. Nós temos algumas empresas aqui que fornecem consultoria, inclusive agropecuária, e nessa consultoria eles podem até fazer a proposição e elaboração de alguns projetos. Mas uma empresa de projeto, né, que leva essa descrição no nome, que tem capacidade de fazer projetos de baixa, média e grande complexidade, como a construção da agroindústria, nós não temos. E eis aí uma grande oportunidade, né, para vocês que têm o desejo de empreender. Banco, como o Banco do Brasil ou o Bradesco, que empresta dinheiro para o crédito rural, só empresta esse dinheiro mediante um projeto. E quem é que faz os projetos daqui? Na maioria dos casos, empresas de Russas e Aracati. Por quê? Porque não teve alguém ainda que montasse uma empresa aqui para poder ganhar o mercado local. Né? Então, há muita possibilidade nessa área, inclusive no nosso município, né? Seja aqui em Jaguaruana ou em Palhano. Precisa apenas empreendedorismo para começar a desbravar essa área que ainda é pouco explorada dentro do nosso setor. Ok? No caso da formação acadêmica, para a gente conseguir gerenciar uma empresa de projetos, por exemplo, uma empresa que vai desenvolver projetos agropecuários, no caso, apenas a formação em uma área do setor ajudaria? Ou teria que ter uma especialização em, por exemplo, sei lá, administração, alguma coisa assim? Como a gente conversou anteriormente, lá na nossa aula inicial, não existe hoje uma faculdade, né, um curso técnico que te prepare para trabalhar em projeto. Nós temos disciplinas ou especializações que agregam. E como foi colocado também, o projeto ele basicamente dá uma formação completamente diferenciada para os profissionais, seja de qualquer área de formação. Nesse sentido, não tem que haver uma área específica de formação, certo, Lucildo? O que precisa é realmente enraizar, absorver os conceitos que a gente precisa aplicar em um projeto para poder trabalhar com isso, né? E aí, a área de atuação da empresa, ela vai fazer diferença de acordo com que você tem um time diversificado. Se é uma empresa de consultoria, uma empresa de elaboração de projetos no setor do agronegócio, quanto mais diversificado for o time de profissionais, melhor.
agrônomo, zootecnista, médico veterinário, engenheiro florestal, engenheiro de pesca e aquicultura, tecnólogo em alimentos, né, que é muito voltado para a indústria de elaboração de novos produtos agroindustriais, entre outras diversas formações. Quanto mais diversificado for, melhor. Agora, suponhamos, vocês formam uma empresa de projeto onde só tem técnico em agronegócio. Em muitos campos vocês competem, mas se é para construir agroindústria, você vai precisar de um engenheiro civil. Você tem que ter um? Não, mas você pode contratar esse serviço dele, você pode terceirizar o trabalho dele para trabalhar no projeto a qual você está se comprometendo com o cliente. Então, não exatamente uma empresa ela tem que ter um time com diversas formações. O interessante é que ela tenha um time de profissionais o mais diversificado possível. Mas, na ausência de uma profissão que se faz necessário para executar um determinado projeto, você pode contratar temporariamente alguém para terceirizar esse trabalho e, obviamente, não deixar de executar o projeto que está sendo solicitado. Compreendido? Ok. E os bancos, eles fornecem algum tipo de crédito para quem quer iniciar? Crédito para poder No investir, caso, criar uma empresa? isso, Sim, isso tem. mesmo. Tem as linhas de créditos específicas para empreendedores, né, que normalmente têm juros mais baixos. Né? E ainda que não se houvesse recurso, né, não tivesse crédito disponível nessa linha, se pode pegar um empréstimo tradicional. Né? Não se pode pegar o crédito rural, isso é só para o produtor rural. Mas há linhas voltadas para empreendedores, sim. Ok, obrigado. Então é algo que vocês devem analisar. Né? Tem muita gente de fora ganhando dinheiro aqui dentro, fazendo um serviço que poderíamos estar executando. E por fim, pessoal, como a gente conversou desde o início, todas as funções do gerente do projeto precisam ser executadas durante todo o ciclo. Desde a fase conceitual, passando pelo planejamento, o desenvolvimento, até a finalização. O ideal é que todos conversem, dialoguem e façam isso acontecer. E aí a gente reflete agora, através de algumas imagens, a importância disso. Suponhamos que determinado cliente se dirige a uma empresa de projeto para dizer o que ele quer. E o que ele quer é apenas um equipamento que lhe permita ter lazer, descansar, aproveitar um pouco melhor seus momentos de folga. E ele faz isso diretamente apenas para o dono de uma empresa. E a interpretação do dono de uma empresa de projeto é que o cliente queria isso aqui. Logo em seguida, o dono da empresa entra em contato e escolhe alguém para gerenciar esse projeto. E quando o dono da empresa diz como deve ser o projeto para o gestor do projeto entende que o cliente está querendo isso aqui. O que já é bem distante do que havia sido interpretado pelo dono da empresa do projeto. Só depois disso é que o gestor do projeto leva as informações que ele recebeu para a equipe de projeto que ele escolheu. E após discutir com todos os profissionais responsáveis, a ideia geral que se teve da equipe de projeto é que o cliente teria solicitado isso. Só que isso custa mais dinheiro e vai levar bem mais tempo do que o cliente esperava. E o que acontece? Quando chega no prazo que o cliente tinha combinado com o dono da empresa do projeto, o que o cliente recebeu foi apenas isso aqui. Diante do dano, né, de prejuízo, de tempo que se teve, agora sim todo mundo se reúne, cliente, dono da empresa, gestor do projeto e equipe de projeto. E aí todos tentam reverter a situação do cliente querer abandonar o projeto. Não, fique, agora a gente vai fazer o melhor projeto
porque a gente está ouvindo e sabe exatamente o que você quer. Mas eles não se atentam bem em ouvir e entender o que o cliente quer dizer. Mas o cliente que deseja muito ter o seu desejo sendo atendido, aceita. E aceita, inclusive, esperar mais e pagar mais caro. E quando ele recebe o projeto dele, ele recebe isso aqui. Algo muito além do que ele tinha imaginado e esperava desejar. E por isso mesmo, ele fica insatisfeito, porque esperou muito mais tempo, gastou muito mais dinheiro. E tudo que ele queria, na verdade, era isso aqui. Então, o diálogo precisa acontecer entre todos que estiverem envolvidos nessa ciência, nessa área de trabalho que exige tanto esforço e dedicação, que é a gestão de projetos. Ok? Pessoal, já estamos estourando o nosso tempo, tá? Mas eu espero que a aula tenha sido proveitosa e que os conceitos tenham conseguido se fazer entenderem da forma que eu esperava passar, tá? Qualquer outra situação, a gente volta a conversar na aula de quinta-feira, até para a gente poder mastigar melhor esse conteúdo, certo? Que bom que os feedbacks estão positivos aí no chat, agradeço. E agora já está disponível aí o link do formulário de frequência, mais tarde o material está disponível, amanhã a gente não se vê, mas da quinta-feira a gente retorna com a nossa aula de qualidade ambiental e gestão do agronegócio. Tenham um bom almoço e até mais.